meus amigos, hoje estamos aqui gravando mais um Proseando nas Gerais e um Proseando nas Gerais especial. Você sabe que a Casa Santa Bernadette é uma casa beneficente da cidade, fez um jantar recentemente e teve a presença de um cantor, um dos cantores mais românticos da música nacional. E está nos dando hoje o prazer de sua presença aqui no nosso Proseando nas Gerais. Seja bem-vindo, Giliardi. Que prazer estar aqui. O prazer é meu de estar aqui com você. Eu costumo dizer que cada momento que a gente tem assim na vida para conversar, para falar para as pessoas, é a grande riqueza que a vida fenomênica me oferece. Isso é bom pra caramba, eu fico feliz, faz parte da missão da gente. E estar ao teu lado aqui, nesse quadro maravilhoso, que eu acho que é fundamental para a gente poder chegar mais perto das pessoas, né? E a gente vai começar com a sua história do começo. Nasceu, foi em Natal, no Rio Grande do Norte. Nasci em casa, né? Em casa. Ainda naquela época em casa. Nada você de hospital. Nada de hospital. E foi muito legal a minha vida. Quer dizer, a infância, eu praticamente não tive infância, né? Porque logo cedo já comecei a ter responsabilidade, gostava de música. Além disso, eu já trabalhava numa relojoaria, isso depois dos 7 anos de idade. Uhum. Pela manhã, estudava à tarde e nos finais de semana tinha os festivais, programas de calouros, né? Aquela coisa que... Mas o que era interessante nisso aí, com relação aos primeiros passos assim... Do 1 ao 7? Até os 7 anos, é que a minha mãe me falava que eu ficava na frente do espelho, né? Fazia gestos, querendo cantar, né? Você já tinha essa coisa. Exatamente, mas eu tenho certeza que isso se deu porque eu fui com meu pai me levou no colo e vi assim pela primeira vez um artista, foi Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Cara, quando eu vi Luiz Gonzaga, parecia um disco voador, porque era uma coisa, a sanfona, o chapéu, era tudo diferente. Uhum. E eu ficava olhando, eu falei, poxa, é de carne e osso. Quer dizer, eu garotinho, mas já estava imaginando aquilo. Uhum. Vendo Luiz Gonzaga no bairro do Alecrim, ao vivo, assim, na praça pública. Então, no outro dia, meu amigo, acordei, aí ficava querendo imitar, ficava em frente ao espelho. Era o próprio. Achava... Aí comecei a cultuar aquilo e ficou muito forte dentro de mim. E a partir daí não teve jeito, e meus pais, que gracinha, que bom, aí mostrava para os tios, para os amigos, e assim, incentivando. E assim eu fui perdendo a vergonha, como a gente fala, né? Uhum. E foi ficando sem vergonha? Foi ficando sem vergonha. Como é que é a família? Muitos irmãos, a família também era toda ligada à música? Não, meus pais eram ligados à música, meu irmão não tinha nada a ver com música, né? O meu irmão mais velho, a minha irmã também não. Depois eu era o terceiro. Veio um outro depois que é sociólogo, não tem nada a ver com música também. É um trabalhador normal. É um trabalhador normal. Mas naquela época, meu pai era amigo do pessoal do Trio Iraquitã. Sim. Que era sucesso pra caramba. E aí eu era criancinha, peladinho assim, ficava na sala vendo eles tocando violão. Minha mãe cantando, minha mãe cantava bem, tinha uma voz muito aguda, ficava cantando, como é que era? Céu azul, ela cantava que nem a Dalva de Oliveira. Sim, Dalva de Oliveira, aquela voz, aquele jeito de cantar, e eu ficava vendo aquilo, e era só música boa, né, bicho? Só clássicos, e eu olhava aquilo e comecei a gostar. Quando eu fui levado, não foi nem meu pai, né? Meu pai, ele gostava, mas talvez ele não queria me soltar para seguir aquilo ali. Novo demais. Militar. Minha mãe casou com ele, ele brecou a carreira. Minhas tias cantavam, todas pararam de cantar. Depois de muito tempo, chegou o cara aqui e começou a querer ser artista, né? De repente, um tio meu pegou, vamos aqui e tal, me levou, eu criancinha, e me levou assim, me jogou já no primeiro programa de auditório sem eu saber o que eu estava fazendo ali. E aí, comecei a cantar, o cara foi atrás de mim, acompanhou o tom, e eu ganhei, assim, um corte de tecido. Foi o primeiro teste. O cachê era o teste de fogo. E a gente sabe, ficou sabendo a respeito dessa situação, 8 anos de idade, Giliardi foi eleito a mais bela voz do Nordeste.
Pois é, isso foi uma coisa assim que na minha época, eu muito garoto, eu não tinha noção o que era aquilo. Uhum. O meu irmão mais velho me levava e eu me lembro como se fosse hoje, que em Natal eu ganhei o concurso, né, cantando uma música que é um clássico assim, que na época quem cantava era o Altemar Dutra. E eu Qual música? Vou era pedir um... Maria Helena és tu, a minha inspiração. Maria Helena vem ouvir meu coração. Das minhas melodias ouço a tua voz. E eu cantava essa música onde eu chegava, o pessoal lá vem Maria Helena. Porque eu já sabia que a música eu gostava dessa música, gente. E eu ganhei o concurso ali. Aí quando eu ganhei aquilo, meu irmão falava que eu, para de fazer palhaçada, que eu ficava brincando. Eu era muito novo, não tinha noção daquilo. E daí, mas eles achavam engraçado, porque eu era pequenininho, chegava, abria a boca, que bonitos ojos tienes, aí, puta, aquilo ali, aquele o pessoal, vozeirão. era malaguei, o pessoal achava aquilo coisa de outro mundo. Né? Uma criança. E aí eu comecei a ganhar os concursos, as latas de biscoito, corte de tecido, e assim vai, né? E aí eu participei desse concurso, cantando Maria Helena, aí o cara chegou para minha mãe, né, e para o meu irmão, que minha mãe já estava separada do meu pai nessa época. Aí falou assim, ó, o garoto ganhou, só que agora ele tem que ir para Recife. Afinal é na TV Jornal do Comércio. Topa ele representando o Rio Grande do Norte? Aí, meu irmão, tudo bem. E aí, naquela época, eu já era figurinha carimbada em Natal, tinha cantado em tudo que era programa, né, bicho? E daí, não, tudo bem. Uma novidade. Para mim foi um desafio fantástico. E eu cantei, quando eu fui para Recife, já fui levado na época pelo próprio representante do programa, que era um disc jockey, que depois tem uma história fantástica na minha vida, que passou a ser um grande pai para mim, né? Carlos Alberto de Souza. Aí ele me levou, cheguei em Recife, eu cantei. E agora você passa, eu acho graça, nessa vida tudo passa, e você também passou. Entre as flores, você era a mais bela, minha rosa amarela, que desfolhou, perdeu a cor. Ataúfo Alves, né? Ganhei o concurso. Aí quer dizer, já fui classificado para a final. E eu lembro disso, que os caras grandes chegavam assim e diziam assim, ele está ganhando porque é um garoto. Só que eu não entendia nada daquilo. Em seguida, eu cantei a outra música que era eu daria tudo que tivesse para voltar os tempos de criança. Eu nem sei por que a gente cresce, pois não sai da gente essa lembrança. Ataúfo Alves também. Ataúfo Alves também. Ganhei, aí fiquei contratado pela TV Jornal. Já ganhava o primeiro cachê. Toda quinta-feira eu saía de Natal, ia para Recife, fazia o programa Você Faz o Show, Fernando Castelão, que era o grande programa do domingo, que passava lá para o Rio Grande do Norte e no Nordeste tudo, né? Mas quem vê essa situação de muito glamour, premiações, festivais, não sabe que a vida da sua família, a questão financeira, não era uma vida fácil. Não era, porque quando minha mãe se separou do meu pai, minha mãe era professora, e era uma dificuldade muito grande para educar os 4 filhos, né? Que já depois veio o meu irmão mais novo. E é uma coisa muito engraçada, gente. Olha os nomes. É tudo com a letra G. Genivaldo, Genilza, Genilson e Giliardi. Quer dizer, não tinha nada a ver o meu nome com os meus irmãos. Um nome diferente, a gente achava até que era nome artístico, mas nome Muita gente acha que é nome artístico. Como meu pai era militar, ele estava na França, né? Ó, que chique. E na época ele falou para minha mãe, já sei o nome do nosso filho. E levou um livro dos personagens do Victor Hugo, que era Giliardi. E daí ficou. E as pessoas até hoje pensam que não é meu nome mesmo, né? Giliardi, Cordeiro, Marinho. É o meu nome. Como você praticamente não teve infância, chegou a citar a questão do seu primeiro emprego na relojoaria. Isso. Como é que era trabalhar, entre aspas, como gente normal e manter já uma carreira? Então, era aquilo lá, eu era muito criança e eu não tinha noção, eu achava que aquilo era tudo... brincadeira. A gente vai levando, né? Tipo assim. Só que tinha coisas fantásticas que aconteciam comigo. Eu pegava o relógio
dava um polimento, colocava o vidro, ia comprar as peças para os relojoeiros, que eram vários, né? E eu pegava, fazia esse tipo de trabalho. Um desses relojoeiros era meu chefe como escoteiro. Eu era escoteiro do Alecrim, lá de Natal, né? E daí, mamãe deixava na mão dele, achava que ele era realmente José Lourenço dos Santos, era um cara super responsável. E ele me levava, era todo ordeiro, né? Mas aí quando chegava, e à tarde eu ia para a minha escola, para o colégio, né? E daí que a minha mãe pegava no pé, porque ela era professora e eu não podia enganar para a mamãe, né? Só vai cantar se estudar, era assim. Ficava aquela coisa, mesmo com toda a dificuldade. E aí tinha mais essa, nos finais de semana, isso eu conto hoje, que eu estou preparando um documentário da minha vida, e tem até a ver com o nome do meu show, Um Convite à Minha Voz, o porquê, como as coisas se encontram, né? Os tempos, para mim o tempo é sempre o mesmo, é uma roda gigante, né? Que vai girando. Cíclica. Exatamente. E daí eu lembrei disso, porque os caras chegavam na casa da minha mãe, cara de rádio, um levava um amigo do outro, ô dona Eliette, tudo bem, eu vim aqui, pedi para a senhora, me empreste o seu filho, porque eu briguei com minha namorada, briguei com minha noiva, e preciso fazer as pazes, aí me levava para fazer uma serenata. Aí mamãe, você sabe quantos anos essa criança tem? 7 anos. Era assim, bicho. Mas olha, eu vou deixar vocês levarem ele, mas traga ele antes da meia-noite. Eu conto isso no show. E daí, eles só me levavam 5 horas da manhã para casa, cara. Todo dia passava por isso. E aí, como eu gostava de cantar, era uma coisa fantástica. O resto eu conto sempre no show, viu? Que aí eles me levavam, davam o tom e canta, sabiá. Vai embora. Eu já tinha um repertório. Cara, era fantástico quando aquela janela se abria, que a mulher saía chorando, e eles se beijavam, aí eu dizia, puxa, milagre, eu acho que está dando certo. Eu vou cantar mais. Mas é muito legal, essas histórias. Nesse meio tempo, porque você, além de estudar e trabalhar, cantava à noite. Certo. Como é que você ainda conseguiu arrumar tempo para ainda assim compor? Que foi como o compositor também surgiu nesse meio. Veio surgindo assim, né? Tudo foi espontâneo na minha vida. Quando eu já tinha participado de todos os concursos, acabou o programa lá de Recife, e aí eu estudando, e aí eu não tinha o que fazer, os donos das bandas de baile chegavam para a mamãe e falavam, só eu vou fazer um contrato com a senhora. Era sempre, mamãe era tudo, né? Era o procurador, o empresário. E aí, porque o meu irmão mais velho já estava no Rio, porque ele era militar também, que naquela época o pai queria mais que você fosse militar, né? E daí ela falou, não, tudo bem. Aí eu tinha meia hora, 1 hora nos bailes. Os grupos fortes de Natal, terríveis, olha o nome, hein? Terríveis, The Jetson, The Victories, uma série de grupos, eu ia lá fazer uma participação, porque eu já era conhecido demais, não tinha mais o que fazer lá, né? E aí eu comecei a querer tocar violão, que eu só fui tocar violão muito depois. Comecei a gostar de cantar as músicas dos outros artistas, um grande ídolo meu daqui de Minas, Márcio Greik, que cantava como ninguém. Quando eu cantava as músicas do Márcio nos bailes, todo mundo parava, cara. Aí eu falei, opa, já vi que o meu negócio é romântico. Porque tinha uma identificação muito forte. Márcio Greik sempre foi um dos grandes ícones da música romântica. Nossa, até hoje eu sempre falo isso para ele. Ele me deu o privilégio de 1990 ir no estúdio lá no Rio de Janeiro e assistir uma gravação minha da música Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu, que eu gravei em 1990, né? E daí, quer dizer, ele era um desses ídolos meus, como muitos, Ataúfo Alves. Eu tinha uma coisa que minha mãe me influenciou muito, Dalva de Oliveira, Dolores Duran, os grandes compositores. Eu gostava de cantar, como a gente ia para as serestas, serenatas, né? É o nome certo. Sim. Então a gente tinha que chegar e, ai, a rua escura, o vento frio, essa saudade, esse vazio, que tinha todo um ritual. Abre a janela, puxa a cortina, não dava outra, cara. E os caras se davam bem e eu ficava só cantando, eu ficava sozinho. Mas era muito legal tudo isso que foi acontecendo, foi passando aquela fase de transição e eu tinha convites
dos caras que iam a Natal de gravadora, mas entrava por um lado, saía do outro. Giliardi, vamos para o Rio, vou gravar com você na minha gravadora, eu sou da Philips. Ah, tá, depois eu ligo para o senhor. Nunca. Queria jogar minha bola de domingo, ainda estudava, não queria largar minha mãe ali, eu era muito apegado a ela. Mas aí as coisas começaram a fluir e vieram essas coisas assim, num passo de mágica, comecei a querer cantar e compor, que no documentário eu conto isso, né? Compor sem ter violão na mão, vinha tudo. A música, o ritmo, a letra... Tudo. E eu escrevia aquilo, corria pro gravador e assim eu fazia. Comecei a gostar de cantar, compor. Aí eu falei, puxa mãe, eu tô com medo, mas eu vou embora. Ah, como assim? Ah, não sei, vou pôr o pé na estrada e vou sair por aí. Porque eu tinha essa coragem, porque eu fazia baile, então eu estava sempre no interior, ia no estado vizinho, voltava, porque eu já era requisitado para fazer essas coisas. Casamento, cantar na hora das alianças, começava... Já era rodado. Já era rodado. E daí um dia eu resolvi pôr o pé na estrada, que eu pensei que na estrada eu poderia me encontrar. Foi quando você partiu para São Paulo? Para o Rio. Para o Rio primeiro? Rio de Janeiro, fui para o Rio. Antes da gente ir para o Rio de Janeiro, só para a gente finalizar esse primeiro bloco, quem eram aqueles, você já citou Gonzagão, Ataúfo Alves, falou também de Márcio Greik. Sim. Quem eram seus ídolos até esse momento, antes de ir para o Rio de Janeiro? Então, como eu fazia muito baile, o Márcio era um deles, porque eu gostava do trabalho do Márcio, como ele gravava, né? Gostava do trabalho do Tim Maia, gostava do trabalho do Roberto, o Jerry, de todos que eram ídolos, tocavam diariamente, era 24 horas por dia, nas rádios de Natal. Então a gente se influenciava por tudo aquilo. O Raul, que era o que eu cantava tudo isso no baile, né? Além dos grandes poetas que eu cultuava por causa dos meus pais. Olha, meu filho, presta atenção nessa letra. Era assim, né? Sim. Aí hoje eu quero a rosa mais linda que houver. E é uma letra universal até hoje. Hoje né? ela não Eu morre. sei que vou te amar. Quer dizer, tudo isso eu tinha que cantar na noite, nos bares. O cara trazia o papelzinho e eu estava lá. Vamos encerrar então esse bloco de uma maneira diferente. Eu acho que o público de casa ainda não viu isso não. O Giliardi encerrando o nosso primeiro bloco com Raul Seixas. Raul Seixas, cantei. Eu devia estar contente porque tenho um emprego. Como é que é? Ganho. Ih, caramba, eu lembrei, esqueci agora. Olha, olha o trem, vem surgindo por trás das montanhas azuis. Olha o trem. Cantava muitas coisas dele, né? Do Raul, cantava. Às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você me tem toda hora. E vai por aí. Mas vai falar de muito amor ainda, de muito romance. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já já. Não saia daí.